Palmeiras ou Corinthians? Quem vai vencer o derby deste domingo? Olá, estamos juntos mais uma vez. O final de semana promete, hein? Um jogo animadíssimo. É o que a gente espera. Em Barueri, Palmeiras e Corinthians, um clássico tradicionalíssimo, tradição secular. Frente a frente, Palmeiras e Corinthians. Campeonato Paulista, esse é um clássico que tem um tempero especial. Bruno, o que vai dar, Bruno Prado? Bom, para mim o Palmeiras é favorito, o Corinthians saiu um pouco daquele sufoco, conseguiu vencer 2 partidas. Claro que isso é importante, dá uma acalmada, num ambiente muito pesado. Chegou agora o Antônio Oliveira, com vitórias ele começa a trabalhar mais tranquilo, mas o Palmeiras é melhor, né? O Palmeiras é o melhor time de São Paulo. Não apresenta um futebol brilhante no Campeonato Paulista, mas é natural, o Abel está rodando bastante o elenco, cada jogo ele troca, e ele fala muito que isso é por prevenção de lesões, porque o ano já começa com um jogo quarta, domingo, na próxima semana vai ter uma pausa aí para o Palmeiras, porque, na verdade não, porque teve um jogo adiado, aqui eu falei que ia falar que ia ter pausa por causa da Libertadores, mas tem um jogo adiado da Supercopa, vai jogar com a Portuguesa. Então, o Abel tá certo. Para esse clássico, eu imagino que ele vai com a força máxima e aí o Palmeiras é melhor. O Palmeiras é favorito, mas claro que o Corinthians saiu um pouquinho daquele buraco. Eu vou na sua linha, né? É muito favorito o Palmeiras, mas aí é que entra a conversa, né? Vai enfrentar um Corinthians que está numa pindaíba, né? Fora do campo, está numa grande pindaíba financeira, repleta a direção, nova direção, repleta de problemas para resolver. Enfim, a gestão passada deixou um legado caótico para a nova administração, que tem menos de 50 dias à frente do clube. Então não é fácil resolver isso. 12 jogadores saíram do Corinthians na virada, nessa transição. 5, 6 estão chegando, alguns talvez ainda não estão totalmente liberados, mas pode chegar mais alguém. Mas é uma grande mudança no Corinthians que tem acontecido nas últimas semanas. O treinador nem acabou de chegar, Antônio Oliveira, o português, depois da saída traumática, diria, do professor Mano Menezes. E o time ganha uma partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, frágil adversário, mas é bom vencer. Fez vários gols, dá uma refrescada, dá oxigênio para a situação dramática do Corinthians e que tem a grande chance. Quando você está num grande aperto, quando você está no canto, você não sabe para onde correr, você tem a chance de ressurgir e ganhar do Palmeiras. Você imagina o que acontece se um português ganha do outro português? Só que o português mais badalado do Brasil é o Abel Ferreira, é o técnico a ser vencido, é o time a ser batido. Aí o português vem aí, estava lá quietinho, fazendo um bom trabalho, é verdade, e pumba, no professor Abel Ferreira. Tem tempero esse jogo. Vou dizer mais, Bruno, não sei se você concorda. Empatar já vai ser um sucesso para o Corinthians. Sim. O empate seria um ótimo resultado para o Corinthians. O Corinthians, ele até outro dia estava na zona de rebaixamento do Paulista, estava em penúltimo na classificação geral, na frente só do Santo André. Aí ganhou da Portuguesa, ganhou do Botafogo, essa coisa de rebaixamento ficou para trás. Ainda tem que tentar buscar uma classificação, que nesse momento ele estaria fora da fase final do campeonato. Então um empate até para esse lado emocional, de trabalhar sossegado, do Antônio Oliveira poder, de fato, trabalhar em paz, né? Claro que ele chegou, ganhou 2 jogos, ótimo, ele tem a sua participação, mas ele está começando o trabalho dele, não é, o cara chegou, é um mágico que a partir de agora tudo vai ser espetacular. Não é assim, é um trabalho, e é um trabalho que nem começou direito. Então, se ele conseguir não perder para o Palmeiras, ele vai ter semanas mais tranquilas aí para trabalhar. O resultado em clássico acaba tendo um peso grande. Acho que uma derrota, se não for uma goleada, já não vai ter o mesmo peso que teve a derrota para o Santos, por exemplo, porque vinha numa sequência ruim, essas 2 vitórias dão uma respirada, mas se ele não perder, vai ser ótimo para o Antônio Oliveira, para o Corinthians, para o início de trabalho com o seu novo treinador. E fica a pergunta, né, Bruno? Embora o Palmeiras seja muito favorito, se ele vencer, imagino que teremos novamente na coletiva o professor Abel Ferreira dizendo que está precisando de alguém para ficar com a mesma posição do Veiga, ele quer ter essa opção. Será que o discurso vai se repetir? Ele vai falar algumas vezes. Ele fala, né, de reforços. Ele, para essa posição de meia, ele vai ter um reforço
provavelmente depois do Paulista, que é no Rômulo do Novo Horizontino, mas ele fala, né, das lacunas no elenco. O Endrick está voltando, mas não vai ficar por muito tempo. Então, no ataque também, eu imagino que o Palmeiras pode tentar algum reforço depois do estadual. Eu imagino que boa parte da torcida do Palmeiras esteja torcendo para ser surpreendida e no domingo está lá o Endrick à disposição do professor Abel Ferreira num grande clássico que chama a atenção, tem muita história, é uma arquirrivalidade e que a gente vai acompanhar tudo isso pela Jovem Pan, pela nossa FM 100,9, a grande FM do Brasil, e pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, que você acompanha toda a programação com a equipe de esportes da Pan. E no final de tudo, mais uma edição do Canelada com o Thiago Asmar e toda a nossa tropa. Bruno, um abração para você. Um abraço, Vanderlei. Até mais. Até a próxima.